Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Botronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer o dia 6 dos 7 livros em 7 dias aqui do projetinho do canal. Se você é novo por aqui e não conhece ainda esse projetinho, recomendo que volte para o vídeo 1 para entender melhor como ele funciona, mas se você tem interesse apenas em ver qual livro que eu vou estar falando hoje, não tem problema, pois nenhum desses livros tem relação entre si, então é tranquilo ver os vídeos em ordem aleatória e independente. Antes de falar sobre o livro que eu li hoje, já quero lembrar vocês de deixarem um like e comentar aqui o que vocês estão achando desse projetinho e se inscrever no canal, porque é muito importante para que a gente continue crescendo. Bom, o vídeo de hoje vai estar saindo um pouquinho mais tarde do que o costume, porque, né, sábado vocês sabem, né, a gente faz tanta coisa, a gente sai por aí e eu acabei deixando para gravar mais tarde, porque eu ainda não tinha terminado o livro, faltava os 20% e eu só consegui terminar agora no período da noite. Mas ainda assim eu queria lançar no dia de hoje, né, pra não pensarem que eu burlei aí os 7 livros em 7 dias, porque na verdade eu não burlei. Então, mesmo que saia 5 pra meia-noite, vai estar saindo. Aí essa semana eu tô tão, assim, avoada, porque eu tô focada nesse projeto, que eu falei que ontem era o dia 4, mas na verdade ontem era o dia 5 do projeto. Então, se vocês viram o vídeo de ontem e repararam nisso, me desculpem, eu até errei na legenda do vídeo, eu até deixei uma observação depois nos comentários. Mas enfim, não vamos enrolar aqui, né? O livro que eu escolhi hoje foi O Paciente. Eu vi o Lucas Barros falar sobre ele e recomendar, e eu confesso que eu fui, assim, totalmente confiante, porque eu sei que as recomendações do Lucas Barros normalmente batem muito com a minha, e normalmente que ele gosta, eu gosto, que ele não gosta tanto, eu também não gosto tanto. Não só em livros de suspense, mas também como romance, etc. Então eu tenho um gosto muito parecido com o Lucas Barros e logicamente, ele não decepcionou. O Paciente foi um livro, assim, incrível. Mas, antes de falar minhas opiniões sobre ele, vamos lá. Do que se trata O Paciente? Bom, a gente tem o Dr. acho que é Carper, o nome dele. Eu sou péssima com o nome, já peço perdão aqui se eu errar. Ele acabou de se formar e ele quer finalmente atuar na área dele, que é psicologia. E daí ele vai trabalhar no hospital psiquiátrico. E lá ele fica um pouco intrigado, porque tem um certo paciente, que é o Joe, que ninguém para ali com ele. Então, não só os doutores, como as enfermeiras, enfim, até os colegas de quarto dele nunca param. Normalmente, essas pessoas se suicidam ou têm uma morte inexplicável, e tem todo esse suspense por trás do Joe, porque acham que ele está ligado diretamente com esses crimes. E daí o Carper tenta ali convencer os diretores, os superiores dele a deixarem ele com o Joe, mas ficam ali todo mundo meio resistente, até que a enfermeira responsável por Nelly, que eu acho que é Nelly, posso estar errada, acaba se suicidando também. E daí a supervisora fala, ok, você tem um dia aí pra conversar com ele e nos convencer. Se você voltar, tipo, são, você pode continuar com o progresso. Mas, assim, todo mês você vai ter que vir aqui conversar comigo pra mim ver como que tá sendo aí a sua experiência com ele. E daí, beleza, o Carper vai lá e começa a conversar com ele. Só que tem algo muito estranho. O paciente, que é o Joe, começa a dizer que ele tá ali injustamente e que ele, na verdade, não é uma pessoa louca, que ele é uma pessoa sã, só que os pais dele nunca tiveram interesse em ficar com ele e jogaram ele ali. E como os pais dele pagam muito bem, o hospício meio que faz cobertura, sabe? Finge que ele tá doente só pra continuar recebendo dinheiro. E essas pessoas que se mataram nada mais é do que sabiam da verdade, compadeciam com a verdade, só que temiam a vida deles, ou então o hospital meio que mandava matar eles. O Carper fica ali meio intrigado se acredita ou não, e ele começa a investigar mais a fundo. Eu não posso contar mais nada, porque senão vai ser spoiler, mas gente, que suspense é esse? Eu amei. Normalmente eu não sou muito de ler suspenses, assim. Eu leio mais Agatha Christie, True Crime, mas eu simplesmente amei esse suspense, porque tava levando tudo numa direção. Daí veio um plot twist e levou pra uma totalmente diferente que eu, assim, não estava imaginando, e eu acho que o autor fez com maestria. É um dos suspenses, assim, que tem esse plot twist que eu acho que foi mais bem trabalhado. E o que eu mais gostei é que ele não tenta justificar o que acontece, sabe? Começar a dar muitas explicações. Porque, por exemplo, It, quando o Stephen King se propõe a explicar muito as origens do It, etc e tal, fica muito cansativo.
Fora que nem sempre a pessoa vai comprar a sua ideia ali do suspense. Então eu amei que esse autor, tipo, ele faz o plot twist e explica ali o que tem por trás do suspense, só que ele não vai muito a fundo, ele não vai tentar te convencer daquela ideia, porque você já comprou ela. Eu comprei, pelo menos. E tem vários momentos de tensão nesse conto que te deixa ali angustiado junto com o personagem. Então foi um ponto muito forte, porque alguns suspenses acabam que a gente não compra a ideia, que nem eu tive o ano passado a experiência com Palhaço no Milharal, que eu não conseguia me importar nem com os personagens principais, nem com o palhaço, que seria lá a nossa ameaça. Então eu fiquei meio jogada, e nesse não, eu conseguia me importar com o Carper, eu ficava com medo junto com ele, e ao mesmo tempo eu ficava com pena do Joe e tentava entender a mente do Joe, ao mesmo tempo eu desconfiava do Joe, achava que ele tava mentindo. Então assim, gente, é uma coisa seguida da outra, são diversos sentimentos e vale muito a pena ler esse suspense. Assim, se você é uma pessoa medrosa, que, sei lá, tem medo de coisas muito, assim, horripilantes, a única coisa que eu tenho pra dizer é que envolve bastante essa coisa de aranhas, insetos, aracnídeos, mas não é, assim, algo de dar muito medo. É mais, assim, um suspense, assim, que fica por trás e você fica tentando desvendar o que tem por trás desse Joe, o que faz, né, com que as pessoas se suicidem. Porque, assim, tem uma questão que, isso não é spoiler, tá escrito até no subtítulo do livro, que ele consegue descobrir o maior medo das vítimas dele, né, que essas pessoas que morrem. E, assim, você nunca conversou com ele sobre aquele assunto, mas ele sabe que aquele assunto ali vai mexer com você, e ele vai conversando e meio que simulando os seus maiores medos. E isso o próprio subtítulo tá dizendo, tá, gente? Não sou eu que estou dando spoiler, então tudo bem. Fora esse background ali no hospício e com as enfermeiras, os doutores e o Carper, a gente também acompanha um pouco da família do Joe. Não entra muito a fundo dessa questão, também a gente não tem muito acesso a eles, mas a gente tem acesso sim a um pouco da família dele e a gente descobre diversas coisas. Enfim, acho que o que eu posso falar sem spoiler da história é isso. Eu gostei muito. Foi um suspense que com certeza me surpreendeu. Ele não tem, acho que 230 páginas, alguma coisa assim, é bem curtinho. Só que você fica tão vidrado que você lê muito rápido. Eu sentei e eu acho que eu li 70% dele. Daí depois eu tive que fazer outras coisas e por isso só que eu parei. E daí quando eu voltei pra ler ele, eu li em pouquíssimos minutos o restante. Então, se você quer uma leitura fluida, um suspense assim de te congelar mesmo e fazer que você fique dentro, imersa daquela história e querendo saber logo o final e, enfim, realmente envolvida, sem dúvidas esse livro aqui é pra você. É até um ótimo livro pra curar a ressaca literária, tipo, que nem ontem eu falei que eu tava um pouco cansada, né, que essa leitura frenética tava me deixando um pouco assim, né, com um pezinho na ressaca. Esse livro já curou tudo. É quase como se eu não tivesse tido esse ritmo frenético em 6 dias, porque foi um livro que me envolveu muito, que eu consegui ficar imersa e que se eu não tivesse outras coisas pra fazer, com certeza eu teria lido ele em uma sentada só. Ele tem disponível no Kindle Unlimited. No dia que eu estou gravando, ele está disponível no Kindle Unlimited, então se você tem interesse, tem como você ler gratuitamente, né, dentro da assinatura. E como eu disse, é bem curtinho, então vale super a pena conhecer, ainda mais por ser uma leitura muito fluida e muito imersiva. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o dia 6 dos 7 livros em 7 dias. Estamos praticamente na reta final, amanhã é o último vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos amanhã.